Vamos lá? Abra por gentileza no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 27 ao verso 29. Amém? 1 Samuel, capítulo 2, do verso 27 ao verso 29, diz assim a palavra do Senhor. Um homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Amém? Vamos orar. Querido Deus, esta é a Tua palavra que é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor Deus, que nos instrui, que nos corrige, que nos guia. E nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus, ministrando em nossas vidas, ministrando no nosso coração, nos dando entendimento, ó Pai, do que isso quer dizer, sabe, que lição podemos tirar para a nossa vida hoje. Pai, problemas, dificuldades, circunstâncias difíceis, ó Pai, fazem parte da nossa vida. Isso nós sempre teremos, ó Pai, mas precisamos que o Senhor nos ajude a resolvermos esses problemas, para não nos paralisarmos diante dessas circunstâncias e nem sermos guiados ou movidos por causa das circunstâncias. Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, e que esta palavra, ó Pai, venha gerar não só conhecimento, mas principalmente transformação na minha vida e na vida do meu irmão, Pai. Em nome de Jesus, me coloque em Tuas mãos. Te agradeço desde já. Amém. Glórias ao Senhor por isso. O tema da mensagem de hoje é Não Deixe para Depois. E eu quero abrir um parênteses aqui, interromper um pouquinho a nossa série de mensagens. Nós estávamos pregando uma série ali sobre ansiedade e paternidade, mas eu gostaria de interromper um pouquinho ela só nesse culto, para aproveitar o impacto que gerou a reportagem feita pelo Roberto Cabrini nessa semana aqui no Amapá. Isso gerou um impacto tremendo e eu gostaria de aproveitar, ver algumas lições ali, umas reflexões acerca da palavra, para que a gente seja ministrado e transformado em nome de Jesus. Amém? Com a graça de Deus, e se for essa a vontade de Deus, no próximo domingo a gente volta a ministrar as séries sobre ansiedade e paternidade. Eu acredito que todos tenham assistido a reportagem. Se não assistiu, pelo menos ouviu falar da repercussão que gerou a reportagem do Roberto Cabrini, que foi exibida ali no Conexão Repórter, no SBT, que mostrou o caos na saúde pública aqui de Macapá. Mostrou ali pessoas agonizando, pessoas morrendo, mostrou, sabe, a falta de respiradores, falta de leito, falta de medicamento para as pessoas que estão ali, né, doentes, uma estrutura horrível, né, daquele hospital. A impressão que dá quando a gente assiste parece que é um prédio que faz mais de 10 anos que não recebe nenhuma manutenção. Parece um lugar que foi abandonado, sabe? E isso é muito triste, isso gerou muita tristeza a população mapaense. Eu creio que todo o Brasil, né, que todos aqueles que tiveram acesso a essa reportagem ficaram chocados. Nós ouvimos relatos de pessoas que choraram, sabe, que ficaram profundamente tristes e também indignadas pelo ponto que chegou, né, a saúde pública aqui em Macapá. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você essa reportagem, o que ela mostrou, isso é devido à pandemia do coronavírus ou é algo que já se passava, ou é algo que já acontecia aqui? Deixa eu perguntar para você, já tinha pessoas que tinham falta de medicamento antes da pandemia?
Você já conheceu pessoas que foram lá, que precisavam, que ficou internado, mas não tinha medicamento e os familiares tiveram que comprar? Você já ouviu falar de pessoas que estavam internadas, mas não tinha leito, tinham que ficar nos corredores? Você já ouviu falar já que sabe que aquela estrutura já estava horrível? Pessoas foram diagnosticadas de forma errada, foram tratadas, sabe, de forma com muito descaso. Isso eu queria saber de você, que vocês refletissem isso. Isso é de agora, da pandemia, ou isso já acontecia antes? Eu estou aqui há 7 anos apenas. Eu lembro das vezes que eu já fui no hospital fazer visita a outras pessoas. Uma vez que minha esposa torceu o pé, logo quando a gente veio visitar aqui, as imagens que me veio na memória quando eu assistia ali aquela reportagem, foi a mesma que eu vi há 7 anos atrás, os mesmos relatos que muitas pessoas falaram. Tem irmão da nossa igreja, o pai da Janete, por exemplo, que quebrou a perna já faz 2 meses e não fez a cirurgia, sabe? Fica jogado de um lado para o outro, não atende e tem que comprar medicamento porque o hospital não fornece. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que o problema, ele já existia e nada foi feito para melhorar. E aí, o que essa reportagem, o que esse tema tem a ver com a ministração de hoje, ou com essa passagem bíblica de hoje? Essa passagem ela vai contar a história de Eli, que ele era um sumo sacerdote, descendente de Arão, e por ele, né, a descendência de Arão, que eram os responsáveis por serem sacerdotes. Sacerdote é aquele que pega as ofertas do povo, o clamor do povo, os pedidos do povo, o pedido de perdão do povo e apresenta para Deus. Ele era um sumo sacerdote. E por seus filhos, por terem seus filhos, Hofni e Finéias, eram seus descendentes, também eram da linhagem de Arão, eles também eram sacerdotes e tinham ali o papel de ofertar, de pegar a oferta do povo e apresentar diante de Deus. E o que acontece, o que isso tem a ver conosco? Eli tinha um problema grave, mostrado nessa passagem, né, em todo o contexto, se você ler. Qual era o problema? A palavra vai dizer que os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram homens malignos, eram homens que não temiam a Deus. As ofertas que eram entregues a eles, ao invés deles oferecerem a Deus, eles desprezavam, eles tratavam ali, eles pegavam a melhor parte para eles se aproveitavam disso. E além disso, a palavra vai dizer que eles tinham casos com mulheres dentro do templo. Sabe, aquilo era pecado, sabe, isso era errado. A gente vai ver que Finéias era casado, sabe? Então, eram homens assim que fizeram mal aos olhos do Senhor, homens que deveriam ser um exemplo, mas não foram. E além de serem filhos de Eli, né, eles eram supervisionados, eram para ser supervisionados por Eli, porque Eli era o sumo sacerdote. Hierarquicamente, era ele quem devia acompanhar, corrigi-los, puni-los por isso. E o que Eli fez? A gente não vê Eli fazendo nada. Numa passagem apenas vai falar que Eli chamou seus filhos e falou: olha, não faça isso, que isso é errado. Apenas isso. Ou seja, Eli, ele sabia que tinha um problema, mas não fez nada para corrigir esse problema. E isso, sem dúvida, é muito sério. Isso, sem dúvida, vai trazer consequências piores, tanto para Eli quanto para a história de Israel. E isso serve para o nosso aprendizado. Irmãos, problemas todos nós temos. Isso é fato. E problemas foram feitos para serem resolvidos. É a mesma coisa de você ter um alimento. Quando você tem um alimento que estragou ali, está na geladeira e passou o vencimento, ele estragou. O que você faz? Você vai deixar lá? Deixar a portinha fechada? Não, você vai tirar aquele alimento de lá, você vai jogar ele no lixo, porque senão ele vai até contaminar outros alimentos, ou senão vai gerar um cheiro desagradável que vai afetar toda a casa. Falando nisso, eu lembrei de um exemplo. Nós fizemos uma viagem uma vez para São Paulo, e como aqui tinha muita queda de energia, eu fui e desliguei alguns disjuntores aqui de casa, para não ficar nesse pico de vai e volta, né, o perigo de queimar alguma coisa. Como a gente estaria ausente, eu fui lá e desliguei. O problema, sabe qual que é? Que eu acabei desligando o interruptor
que era o responsável ali pela geladeira. E fomos viajar, não lembro quantos dias ficamos fora, mas quando a gente voltou, a gente chegou de madrugada. Irmãos, eu lembro até hoje. Ai, meu Deus, foi horrível. Quando a gente abriu a porta de casa, quando a gente adentrou dentro da nossa casa, o cheiro estava horrível. Todos os alimentos que estavam dentro da geladeira, carne, estava cheirando podre. Era de madrugada isso, a gente abriu as janelas, ligou o ventilador, abriu todas as portas, sabe? Tiramos, nós tivemos que fazer, nós estávamos muito cansados, uma viagem longa, mas nós não tinha como deixar para depois. A gente teve que tirar todos aqueles alimentos, jogar fora no lixo, sabe? Lavar a geladeira, deixar a geladeira aberta para tirar aquele cheiro. Ficamos meses, né? Vi na internet o que poderia fazer para tirar aquele cheiro horrível. Coloquei, era pó de café, bicarbonato, coisas que tiram o odor. Mas olha, foram semanas para tirar todo aquele cheiro. Foi uma experiência terrível. Então toma cuidado para não acontecer isso com você também. Mas por que eu estou falando isso? Porque um problema na nossa vida é a mesma coisa de você ter um alimento que está estragado na geladeira. E não adianta você querer só fechar aquela porta para que ninguém veja, para que ninguém perceba, porque uma hora ou outra aquilo vai piorar e aquele cheiro vai aparecer, sabe? E vai infestar toda a sua casa, né? E contaminar ali toda a sua vida. Então nós temos problemas, mas o que nós temos que fazer é resolver os nossos problemas. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Se fizessem uma reportagem sobre a sua vida, da mesma forma que o Cabrini veio e adentrou ali naquele hospital, como ele disse, ele foi naquele olho do furacão, ele passeou naqueles corredores que estavam lotados, ele foi naqueles leitos, né, onde as pessoas estavam agonizadas, as pessoas estavam sendo tratadas, sabe, com tanto, não digo descaso por causa dos enfermeiros, nem dos médicos, eu falo por causa da estrutura oferecida, infelizmente, por nosso governo. Mas imagina que se, da mesma forma que o Cabrini ele veio e entrou naquele hospital e viu o podre, né, a realidade, a circunstância horrível, feia que estava, se ele fizesse isso na sua vida, se adentrasse dentro de você, se ele tivesse acesso a saber como que está a sua vida, qual seria o resultado disso? Imagina que tivesse condições de analisar as suas prioridades, de saber quem que você tem priorizado na sua vida, se é Deus, se é outras pessoas, se é às vezes só a sua família, você tem priorizado, colocado no lugar de Deus, sabe, o entretenimento, as suas vontades, sabe, aquilo que você mais quer, sabe, o seu conforto, a sua preocupação pelo dinheiro, ao invés de priorizar a Deus na sua vida. Se ele adentrasse assim, sabe, e soubesse dos seus relacionamentos, o seu relacionamento, sabe, a forma que você trata o seu cônjuge, os seus filhos, o seu pai, a forma que você trata, sabe, a sua família, os seus amigos, sabe, se você está tratando o seu relacionamento, sabe, os seus amigos de forma digna, você está preocupado, sabe, com o seu sogro, com a sua sogra, se olhasse para dentro de você e observasse os seus vocabulários, sabe, as palavras que têm saído da sua boca, sabe, se é coisa de bênção, se é de maldição, se é que coisa que glorifica a Deus ou é coisa que você não falaria de maneira alguma, né, na frente de outra pessoa, ou se você tivesse absoluta certeza que eu tivesse aí do seu lado, você, não, isso eu não falaria se o pastor estivesse do meu lado. Imagina que sondasse a sua vida e visse os seus pensamentos, sabe, aquilo que você tem ocupado, o que tem ocupado a sua mente, se soubesse, sabe, os seus sentimentos, se você odeia, se você gosta, se você inveja, se você cobiça, se você tem implicância de uma pessoa, se você deseja o mal por aquela pessoa. Se conseguisse adentrar e sondar a sua vida e ver ali as suas finanças também, saber como que você administra todos os recursos que o Senhor te concedeu, permitiu que chegasse até a sua casa, se
sondasse também o seu tempo, como você administra o seu tempo, sabe? O tempo que você dá para Deus, o tempo que você passa ali só no entretenimento, sabe? Fazendo ali as coisas que você gosta. Se fizesse uma reportagem para ver aquilo que você tem se alimentado, sabe? Eu falo alimentado fisicamente, pode ser para a forma de tratar a sua saúde. Se você tem procurado se alimentar bem, com coisas saudáveis, ou também se alimentado na sua vida emocional, nas coisas que você assiste, a forma que você tem lidado com as coisas que a mídia tem jogado para você, ou se alimentado espiritualmente, o tempo que você tem ali de meditação, de leitura, de oração. Sabe, eu faço essa pergunta, imagina que se alguém entrasse na sua vida e fizesse uma reportagem, assim como o Cabrini fez naquele hospital, se fizesse na sua vida, qual seria o resultado? Se isso fosse exposto a nível nacional, como foi, as pessoas que tivessem acesso a essa reportagem, elas ficariam tristes, abismadas? Será que as pessoas ficariam assim decepcionadas? Ou será que elas olhariam para você e veriam que você tem problema como qualquer outra pessoa, mas que você luta diariamente para resolver os seus problemas, sabe, que você não está satisfeito ou acomodado com os problemas, sabe, com os seus erros, e você procura corrigi-los, você procura resolver, você procura uma solução para isso. Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, que baboseira isso, ninguém vai entrar na minha vida, ninguém vai poder ter acesso aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, ninguém vai saber o que eu faço quando eu estou dentro da minha casa, entre quatro paredes. Talvez você ache tudo isso uma baboseira, mas eu vou falar para você que existe sim alguém que sonda os nossos corações, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. A palavra diz em Salmo 139:1, Senhor, Tu me sondas e me conhece. O Senhor é Ele quem entra dentro de nós, é Ele quem vai no mais profundo do nosso íntimo, do nosso ser, e Ele conhece como que a gente é, como que é a nossa vida, como que a gente trata, como que a gente lida com as coisas. Esse é o nosso Deus, que sabe e que nos conhece. A palavra vai dizer lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Não sei quais eram as intenções do Cabrini a fazer essa reportagem. Talvez ele precisava de mais uma reportagem, mais um assunto, ou talvez para dar ibope, eu não sei, não vem ao caso julgar as intenções do Cabrini, mas a intenção de Deus, eu sei que Deus ele sonda o nosso interior, ele sonda o nosso coração, não é para expor a nossa vida às pessoas, para ver o que os outros acham, muito menos para nos acusar, para falar, lá está vendo o seu pecado, o seu erro. Ele não faz isso. Quem faz isso é Satanás. Ele que sim é o acusador. Mas a intenção do nosso Deus não é para nos prejudicar. Ele sonda o nosso coração para nos ajudar. Veja o que ele diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Diz o seguinte, E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Observe que, como nós vimos aqui, o Espírito Santo ele sonda o nosso coração, ele vê o que está errado e ele intercede ao Pai. É como se o Espírito Santo olhasse para você, visse o que estava errado na sua vida, e ele ora para o Pai, ele fala para o Pai, olha, ele está passando por essa dificuldade, ele está tendo, sabe, esse problema, isso está errado, isso precisa ser consertado. Ele intercede perante ao Pai a nosso favor. O Pai, por sua vez, ele nos ama. E ele nos ama de tal maneira, eu sempre cito essa passagem de Jeremias 29, que os planos que o Senhor tem a nosso respeito, diz a palavra de Deus, que é plano de paz, plano de bem, não de mal.
Ou seja, Deus, ele quer o melhor, ele tem o melhor e ele pode fazer o melhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que da mesma forma como que o Senhor, lá na criação do mundo, ele colocou a árvore do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim, ele não colocou no canto, escondido, atrás de um arbusto, para que Adão e Eva não achassem. Não, ele colocou no meio. Para quê? Para dar a oportunidade para Adão e Eva escolher se eles queriam obedecer ou desobedecer a Deus. Da mesma forma, o Senhor, ele sonda os nossos corações e ele tem todo o aparato para nos ajudar, mas ele nos dá a oportunidade, se a gente quer escolher, abrimos a porta para ele ou não. Para a gente escolher se a gente quer ser ajudado e ser transformado por ele ou não. Um dos maiores erros do ser humano é querer que os problemas sejam resolvidos de maneira fácil, rápida ou sozinhas. E isso, irmãos, esse é um dos grandes erros. Muitas pessoas acreditam que mudarão de vida se ganharem no Amapacap. Então, ao invés de confiar em Deus, de fazer a sua parte, de trabalhar e colocar a sua esperança em Deus, ela quer fazer a sua fezinha, jogando ali no Amapacap, quem sabe, ganhar ali uma caminhonete, uma casa nova e mudar de vida. Quantas pessoas acham que, não, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, porque a oração do pastor vai mudar a minha vida. Quantas pessoas acham que passando um óleo ungido nos umbrais das portas ou dentro da sua casa, isso vai espantar os maus espíritos? Quantas pessoas acham que às vezes pegar uma imagem de um santo, ou de um candelabro, ou da Arca da Aliança, uma figura, colocar dentro da sua casa, isso vai trazer prosperidade, isso vai trazer bênção para a sua casa? Tem pessoas ainda que acham que assistir o culto uma ou duas vezes, isso já é o suficiente para eu estar alimentado, ter sabedoria e ter forças para lutar. Acha que isso é o suficiente. Irmãos, eu falo uma coisa para você, permita-me dizer isso. Isso é um grande engano. É um grande engano a pessoa querer achar que só essas coisas vão transformar a sua vida, vai melhorar a sua vida, vai resolver os seus problemas, que não vão. O culto é importante, sim, não, pelo amor de Deus, é bom o que você está fazendo agora, mas isso não é o suficiente. Nosso relacionamento com Deus não se restringe aos domingos ou à quarta-feira. Não se restringe, sabe, somente de vez em quando você orar. Sabe, o que Deus ele quer e o que ele espera é que você de fato abrace a causa e busque uma mudança. Sabe, se dedique ali para que o Senhor ele venha, sabe, transformar a sua vida. O fato do Cabrini ter vindo visitar aqui, feito essa reportagem, mudou os hospitais? Se você for lá hoje, os hospitais vão estar, as farmácias estão todas cheias, os leitos, os respiradores estão lá. Não, não está. Ele só sondou e só publicou. O Senhor, ele sonda o nosso coração, ele vê o que está de errado dentro de nós, ele sabe o que está errado e o Senhor está tentando comunicar para mim e para você aquilo que precisa ser mudado. Mas para pensar, como que a gente vai ouvir se a gente não para ler a palavra de Deus? Como que o Senhor vai se comunicar com a gente se a gente não para dar atenção a Ele? Se a gente não está aberto para falar, Senhor, fala comigo, me corrija. Aí Deus mostra, é isso que eu preciso parar de mentir. Então eu vou parar de mentir. Eu preciso de parar de assistir essas coisas, que essas coisas não me edificam. Então eu vou parar de assistir. Sabe, se você não está aberto à mudança, se você não está com os ouvidos abertos para aquilo que o Senhor está dizendo, com o coração aberto, sabe, procurando mudança na sua vida, mudança no seu casamento, mudança, sabe, nas suas prioridades, sabe, que você coloque o Senhor de fato em primeiro lugar. Se você não faz isso, você acha que as coisas vão acontecer de uma hora para outra? Que vai vir uma fada madrinha, que uma vara de condão, vai piririm, bate lá e ponto, mudou sua vida? Isso é uma mentira. Se você tem apostado nisso, se você acha que eu vou ficar levando a vida do meu jeito, eu vou passar horas ali só em frente da televisão do celular e achar que a sua vida vai mudar, desculpa eu te falar, e eu estou falando isso para o seu bem, isso não vai mudar.
Se você não estiver disposto ou disposta a mudar, se você não abrir mão do seu conforto, da sua zona de conforto, sabe? Daquelas coisas que você gosta, mas que você sabe que é errado e que é contra a palavra de Deus, a sua vida não vai mudar. Repito, o Senhor, Ele quer mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua vida, mas você precisa se dedicar. Você precisa estar aberto. Você precisa reconhecer em cada área, cada coisa que o Senhor falou, sabe? E buscar, pegar a palavra de Deus, sabe? Com essa sede de olhar, de ler, de estudar e ver que alguma coisa está errada e naquele mesmo momento eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Isso depende de você, meu irmão. O Senhor enviou o Espírito Santo de Deus para te ajudar nisso. O Senhor deixou registrado toda a vontade, toda a direção dele na palavra para nos ajudar. Mas é necessário você fazer a sua parte. E sabe o que é mais grave em tudo isso? O que é mais grave é que mesmo diante dos problemas, mesmo diante, sabe, da reportagem que foi feita, por exemplo, aqui no hospital, ter mostrado aquela podridão, aquele descaso, ter mostrado, sabe, tantas áreas para serem melhoradas, os responsáveis por isso continuarem fazendo vista grossa e fingirem que isso não vai afetar eles. É isso que é mais grave, porque ignorar um problema não vai fazer desaparecê-lo. Pelo contrário, vai fazer com que o problema aumente, só aumente. Foi assim com Eli e seus filhos. Eli viu que os seus filhos estavam fazendo errado e fez vista grossa. Relevou, sabe, achou que eram intocáveis. Não, nós estamos aqui, sabe, eu estou na minha, estou bem assim. Deixa. Vou ignorar. Quando a pessoa faz vista grossa para os seus erros, para aquilo que vê que está errado assim, mas deixa para lá, deixa isso daí para depois, esse problema só tem a aumentar. Sabe o que aconteceu com Hofni e Finéias? A palavra vai dizer ali que logo em seguida teve uma guerra onde Israel subiu para lutar com os filisteus. Qual que foi o resultado? Israel foi derrotado e 4.000 homens, soldados de Israel, foram mortos. Aí eles voltam desolados, apavorados, porque aqueles que não estão firmes com Deus, não têm a certeza de que estão realmente com uma vida ali firme com Deus. Esse é um dos grandes problemas, quando você não está firme com Deus, qualquer coisa te abala. É aquela passagem, o homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, a sua casa está edificada sobre a rocha. As tempestades vêm, as circunstâncias vêm, mas você está firme. Mas aquele que ouve a palavra e não as pratica é comparado à casa que foi construída sobre a areia. E aí veio as chuvas, veio as tempestades, os ventos fortes e destruíram a casa. Aquele povo ficou desolado, ficou preocupado, foram lá e falaram assim, olha, vamos pegar a Arca da Aliança e levar a Arca da Aliança para a guerra. Porque com a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, a gente vai vencer. E aí eles falam isso e Hofni e Finéias são os responsáveis a levarem a Arca da Aliança. Ao invés deles, eles que tinham conhecimento da palavra. Olha só, gente, por isso que eu oro, não só para que você tenha um conhecimento, mas para que a sua vida seja transformada e que você pratique a palavra de Deus. Porque Hofni e Finéias eram sacerdotes, eles conheciam muito bem as Escrituras. E a palavra de Deus nunca tinha falado que tinha que levar a Arca da Aliança para uma guerra, que isso daria vitória para eles. Nunca foi uma estratégia dada por Deus. E aí eles pegam a Arca da Aliança, levam para lá, e o que acontece? A Arca da Aliança é roubada, sabe? Eu quero ler para vocês o resultado disso, o que vai acontecer depois que eles levam a Arca da Aliança para eles. Acompanha comigo aqui em 1 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 11. Eles vai dizer o seguinte: então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. Isso aí, lembra que tinha morrido 4?
Aí eles foram, pegaram a Arca da Aliança, voltaram, eles fizeram a guerra, aí eles foram derrotados novamente e agora 30 mil homens foram mortos. Acompanha comigo, ele diz o seguinte, a Arca de Deus que eles tinham levado foi tomada, foi roubada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Irmãos, presta atenção, 3 coisas aconteceram. Quando eles, por mais que Eli tinha um problema, mas não corrigiu esse problema. Ele fez vista grossa. O problema aumentou. E olha aqui a sucessão de acontecimentos. Ele diz aqui, ó, as pessoas, elas foram mortas. Primeiro foi 4 mil, depois mais 30 mil soldados, eles foram mortos. As pessoas que estão ao redor de você, quando você tem um problema e você não corrige esse problema, quando você acha que o seu problema só vai... não, esse é um problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Ninguém tem que se intrometer na minha vida. Quando você fala assim, não, ninguém está vendo, eu vou continuar desse jeito, você acha. Mas o seu problema não é só seu, porque você não vive sozinho neste mundo. As pessoas que estão ao seu redor acabam sofrendo por causa de você. Às vezes você fica, sabe... Quando você não resolve os seus problemas, às vezes você fica mais ranzinza, fica resmungão, sabe? As pessoas não conseguem, não suportam mais às vezes ficar do seu lado, porque você não está bem, sabe? Fica só reclamando. Olha o que acontece em seguida, a arca que representa a presença de Deus, ela foi perdida, ela foi tomada. Quando você tem um problema e você não procura resolver esse problema, sabe? E esse problema que eu estou falando não é um problema só financeiro, não é só um problema, sabe? É o problema do pecado. É aquilo que Deus já te mostrou que você precisa mudar e você não muda. E quando você fica fazendo vista grossa daquilo, achando que aquilo não vai acontecer mais nada, sabe? Quando você vai ver, você já está cheio de problema, que você já até não tem mais, não prioriza mais a presença de Deus. Você já não busca a solução na presença de Deus. Então a presença de Deus é perdida na sua vida. Em seguida vai falar que qual que é a consequência do salário do pecado? O salário do pecado é a morte. O que aconteceu com Hofni e Finéias? Eles morreram. Da mesma forma isso acontece conosco. As pessoas que estão ao nosso redor, elas sofrem. Nós perdemos a presença de Deus. E aí, se você perde a presença de Deus, a gente sabe que a consequência é a morte eterna. E por que eu disse que ignorar o problema só faz aumentar, só aumenta esse problema? Eu sigo o exemplo da nossa situação atual. Com os hospitais no estado que estavam e a vinda da pandemia, isso melhorou a situação ou piorou? Piorou. Ou seja, o problema ele aumentou. Se o hospital, que já há anos está com esse problema, se o hospital tivesse detectado, poxa, nós estamos com um problema na saúde pública, vamos priorizar para resolver isso daí, com todos os impostos que eles pagam, eles merecem um atendimento de qualidade, vamos cuidar dali. Se fizesse isso e viesse a pandemia, teríamos sofrido sim, como todos os lugares, mas muito menos do que está acontecendo agora, que é uma vergonha isso daí. Da mesma forma, irmãos, quando você ignora um problema, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não está bem consigo mesmo, quando uma pessoa não está bem consigo mesma, nada ao seu redor está bom. Se ela não está bem consigo mesma e com Deus, ao redor dela tudo é problema. É o cônjuge que é problema, é o pastor que é o problema, a culpa do seu problema é o presidente, sabe? Tá passando isso por causa do clima, eu estou sofrendo isso por causa da pandemia, é as circunstâncias que ditam para ela. Então, veja, quando a pessoa não está bem, nada está bem. E agora, o que essa pandemia representa? A pandemia nada mais é do que circunstâncias contrárias que se levantam a cada um de nós. Irmãos, circunstâncias contrárias vão sempre surgir. O Senhor Jesus, no mundo tereis aflição. Tereis, isso é fato. A pandemia já vai ser resolvida, mas vai acabar todos os problemas? Não, infelizmente não. Enquanto tivermos nessa terra, estamos num lugar que jaz no maligno, então problemas virão, circunstâncias terríveis virão.
E se a gente que não está bem conosco e com Deus, as circunstâncias vão vir, o problema vai o quê? Vai agravar, vai piorar. E isso cabe a mim e a você tomarmos uma postura e desejarmos uma mudança. Senão nada vai estar bem ao seu redor. Sabe, as pessoas vão estar, sabe, a pessoa vai pirar, vai perder toda a condição ali, vai perder, sabe, todo ali aquele amor, a presença de Deus, a confiança em Deus, a esperança em Deus. Amém, irmãos? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para você. Não é, não é. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver, sabe, um emaranhado de problema, sem solução. Deus, pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que cuida. Eu não sei, você que está, eu não sei quem está do outro lado, eu não sei quem está assistindo essa mensagem agora, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são os problemas que precisam ser resolvidos na sua vida, mas o nosso Deus, aquele que sonda os corações, Ele sabe, Ele quer te ajudar, Ele pode te ajudar. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele não nos desampara, Ele não nos abandona. Veja a promessa que Ele deu lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Esse Deus que sonda a sua vida é um Deus que não te abandona, é um Deus que quer te ajudar e que pode te ajudar. Quando Eli estava com seus problemas, ele era o sumo sacerdote, lembra lá? O papel do sacerdote era pegar o problema do povo e levar para Deus. Quando Eli está com o seu problema e não resolve os seus problemas, Eli vai morrer no mesmo dia que seus filhos. Quando a notícia chega de Hofni e Finéias estavam mortos e que a Arca da Aliança tinha sido roubada, Eli cai da cadeira, quebra o seu pescoço e ele morre naquela hora. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa com o seu povo, que era nunca os abandonar. E quando Eli, o sumo sacerdote, morre, Deus providencia um outro, que era sacerdote e também profeta. Quem é esse? Samuel. Deus levanta Samuel. E a palavra de Deus diz ali, sabe, que o Senhor era com Samuel. E Samuel agora, ele não só apresenta aquilo que o povo tem para Deus, não só era sacerdote, como também era profeta. Ele pega aquilo que vem de Deus e ele transfere para o povo. É a palavra, ele fala isso para o povo. Por que eu estou falando de tudo isso? Como que Deus ele providencia? Porque eu quero que você saiba que o Senhor ele providenciou o melhor para nós. Ele providenciou Jesus Cristo, que é um sumo sacerdote para todo sempre. Como diz lá em Hebreus 14, versículo 15, que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, é aquele que suportou, aquele que passou por provações, por lutas, por tentações. Ele viveu nessa terra, ele foi abandonado, ele foi, excluído pela sua própria família, ele foi injustiçado, ele passou, momentos de solidão, por tantas lutas e dificuldades, mas mesmo assim, ele permaneceu e ele não pecou. E esse sumo sacerdote é Jesus Cristo, é ele que leva para o Pai e fala: Pai, eu sei o que ele está passando, a luta, a dificuldade. Agora, Jesus Cristo não é só sumo sacerdote, ele também é profeta. O profeta é aquele, a palavra de Deus diz, começa lá em João, que ele era o Verbo era com Deus, o Verbo era Deus, esse Verbo se tornou carne, se fez carne entre nós. Jesus é a palavra, Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa nova. Jesus é a melhor notícia que Deus poderia dar a mim e a você. É Ele quem traz a palavra de Deus
que está no coração de Deus e traz ao nosso coração, irmãos. E quero falar mais. Jesus, lembra lá que Eli era só um sacerdote. Deus levantou Samuel, que era sacerdote e profeta. E agora Deus nos deu Jesus Cristo, sumo sacerdote, profeta e rei. Ele é o Rei dos Reis. E Ele quer reinar a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Mas para que o Senhor Jesus Ele reine sobre a sua vida, é necessário você se submeter ao governo dEle. É necessário você se entregar a Ele e falar: Senhor, eis-me aqui, eu abro a minha vida, tudo que eu tenho eu te dou. Tudo que sou, Senhor, eu te entrego. Sabe, o meu passado, meu presente, meu futuro, tudo eu coloco em tuas mãos, Senhor. A partir de hoje eu quero viver a tua vida. Porque o Senhor morreu a morte que eu merecia. Eu quero viver a vida que o Senhor me deu. Essa nova chance, essa nova oportunidade. Reina sobre mim. Muda, mostra, Senhor, para mim o que está errado. Me ajude a consertar aquilo, Senhor. Não permita, Pai, que eu continue vivendo nessa mesmice. Não permita, Senhor Deus, que entre ano, sai ano e eu continue na mesma vida, nos mesmos pecados, no mesmo erro, com o mesmo temperamento. Senhor, transforma-me em nome de Jesus. Ele tem esse poder. Ele transformou a minha vida. Ele transformou tantas vidas, irmãos. Ele quer transformar a tua. Mas lembre-se que se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Nada muda se você não muda. Por isso eu quero orar com você hoje, para que, de uma vez por todas, Deus venha entrar na sua vida e fazer uma mudança. Ele pode curar as suas feridas agora mesmo. Ele é a solução para o seu problema. Se você crê nisso, ore comigo nesse momento, mas ore com fé, em nome de Jesus. Amém? Minha confiança em ti, há um grande galardão, eu sei.